A festa judaica se refere à Páscoa, quer dizer, passagem. Ela não era, na verdade, comemorada como hoje se comemora, que é uma outra festa maligna. A Páscoa de hoje é uma festa maligna. Satanás está por detrás dela, procurando ou buscar a verdade da palavra de Deus. Páscoa ainda tem chocolate e na semana que dizem Semana Santa não se deve comer carne vermelha, mas peixe. Isso é uma comparação, isso é mentira, pois no dia da Páscoa lá dos judeus comiam ou cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. As ervas amargas lembrando do amargo do cativeiro, e o pão puro, representando a lei, a palavra, né? Os mandamentos do Senhor, e o cordeiro significando que o cordeiro iria morrer para nos dar saúde, para nos dar alimento. Por isso que nós falamos sobre a necessidade da morte do Senhor Jesus. Eu glorifico, hoje eu glorifico a Deus pela morte do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor por sua morte, porque temos entendimento que a sua morte nos deu uma eterna, poderosa salvação, porque ninguém pode se salvar, o homem não pode, não consegue se salvar, se livrar da condenação do inferno, somente pelo poder de Jesus Cristo, concedido àqueles que creem. Então o Espírito Santo faz parte da alma daquele que crê e o conduz à verdade e faz com que a pessoa entenda o plano de salvação de Deus. Ora, em muitos momentos da lei, nas histórias dos judeus, vemos e lemos os animais sendo sacrificados. Era exigido que o animal fosse puro, sem defeito, primogênito por ocasiões, tudo referindo-se a Cristo Jesus, o Filho único, de Deus, o Pai, e sem mancha, porque Jesus não teve mancha de pecado nenhum. A Bíblia diz que a sua carne também não viu a corrupção, não é? Ora, a palavra do Senhor nos instrui que na verdade foi necessário então que os judeus fossem endurecidos em parte para eles levarem o cordeiro a ser sacrificado. Tinha que cumprir as escrituras. Quando o homem não quer, Deus intervém. Ora, quem pode resistir sua vontade? E como podemos questionar a vontade de Deus? Como diz a palavra, porventura o machado tirar aquele que corta com ele, por que tu fazes assim? Ou o vaso do oleiro tirar o oleiro, ei, por que tu faz assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para a mesma massa fazer o vaso que queira? Assim é Deus conosco. Toda honra e glória seja dada a Ele, pois a Ele pertence todo o poder. Ora, na verdade, nós sabemos que o grande propósito de Deus, mais do que a morte de Jesus proporcionou a salvação aos gentios, foi, na verdade, enviar a salvação a todos nós, tanto a judeus como gentios. Pois, se o Senhor Jesus não morresse na cruz, o Espírito Santo não seria derramado. Pois ele mesmo diz aqui, no livro de João, Evangelho de João, a respeito deste assunto. Nós vamos aqui ver a palavra, aonde ele diz: diz assim, João 16, versículo 5 em diante: e agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Quer dizer, que era conveniente a ele, vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviado por correio. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vejo mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está a julgar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito Santo, observe que Jesus enfatiza na morte dele a do Espírito Santo e o que o Espírito Santo ia nos proporcionar. E o que também, se ele não viesse, o que aconteceria? Por exemplo, ele disse: há muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ora, eles não podiam entender, compreender, suportar, porque o Espírito Santo não tinha estudado. Aí ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ora, o Espírito Santo então foi encarregado de nos instruir, de nos ensinar, de nos convencer, de resistir o mal através de nós. Diz aqui também, no versículo 14, Jesus falando do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Ora, o Espírito Santo do Senhor só foi dado porque o Cordeiro foi crucificado, foi imolado para que os festejantes pudessem festejar, se aliando do Cordeiro Pascual. Então a necessidade da morte do Senhor Jesus é muito importante.